Bom, queridos irmãos da Conjob, eu sou o pastor Alexandre Dutra e nós vamos começar uma série de 4 estudos sobre Israel, a Igreja e as profecias. Convido você então a pegar a sua Bíblia, a caneta e papel e tomar nota desse fascinante estudo pelo mundo das profecias e profecias que estão se cumprindo, acontecendo em nossos dias. Então, vale a pena aí você acompanhar esse estudo sobre Israel, a Igreja e as profecias bíblicas. Bem, esse é o título, dessa série de estudos que nós estamos iniciando agora. E, é claro, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos que ela é o único livro que fala sobre profecias, ou seja, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda estão no futuro, mas que as páginas da Bíblia Sagrada anunciam para a gente antes de acontecer, para que quando elas acontecerem, nós criamos que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Bem, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá no profeta Isaías, pois nós vamos falar aqui sobre um pouco da nação de Israel, o significado profético de Israel, da criação de Israel. E então, vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 43, e vamos ler aqui, para iniciar, o versículo 3. Deus formou a nação de Israel. Aliás, 43, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu quero destacar aqui uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa no verbo criar, que aparece aqui em Isaías 43, é o mesmo verbo criar que aparece lá em Gênesis capítulo 1, em que o Senhor criou do nada tudo que existe, os céus, a terra e as suas criaturas. Percebo que é a mesma palavra usada aqui em Isaías 43, versículo 1. É o verbo bará, que é o criar do nada. E é isso que Deus está fazendo com a nação de Israel ao formá-la. Não podemos esquecer que as matriarcas, Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel também. Então, nós vemos aí o milagre de Deus de formar essa nação. Não podemos esquecer que Isaac é o filho da promessa, de Abraão, Isaac e Sara, e ele vai ser, então, um milagre de Deus, pois Sara já tinha parado, o costume das mulheres, ou seja, ela já não ovulava mais, e Abraão, inclusive, já estava avançado em idade. Mas o milagre aconteceu, o Senhor, então, proveu o filho, que é chamado de o filho da promessa. Quando nós olhamos para a Isaac e Rebeca, a matriarca, também era estéril, e Isaac vai orar por ela por 20 anos, para que ela tenha um filho. Aí veio a bênção dobrada, veio em dose dupla, ela teve filhos gêmeos. Temos Esaú e Jacó. Depois o Senhor vai mudar o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. E aí Jacó se apaixona por Raquel, por quem ele trabalha 7 anos, recebe a Leia, como a gente conhece a história, e trabalha mais 7 anos por Raquel, totalizando 14 anos, e nós vamos descobrir também que Raquel era estéril. Mas Deus realiza um milagre, dá a ela um filho e ela coloca o nome de José. Que quer dizer José, vem do termo hebraico Yosef, que o Senhor me acrescente outro. Perceba então que ela não tinha nenhum filho e agora ela quer mais um. E ela realmente vai ter um segundo filho, que nós conhecemos, é o 12º filho de Israel, chamado de Benjamim. Porém, esse não foi o nome que Raquel deu ao seu filho. O nome Benjamim foi dado pelo seu pai Jacó. O nome que Raquel deu para o seu filho foi Benoni. O que quer dizer esse nome? Filho da minha morte, Ou seja, ela morreu no parto de Benjamim. Quando Jacó ouviu que ela deu esse nome para o filho, para evitar que ele crescesse traumatizado, tivesse aí que ter um gasto com terapia, psicólogo e psiquiatra, ele resolveu mudar o nome do menino e está tudo resolvido. Ele mudou o nome de Benoni, o filho que causa a morte, da minha morte, para Benjamim, ou seja, o filho da minha destra, o filho da minha força. Então percebam que nós já temos um agir de Deus na história dessa nação, desse povo que o Senhor formou, que o Senhor criou
o povo de Israel. Avançando, nós estamos aqui no capítulo 43 de Isaías e devemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que Deus criou essa nação? Já vimos o milagre que é a formação dessa nação, mas aqui também o profeta responde para a gente qual é o propósito da criação da nação de Israel. Então, leia comigo aí o profeta Isaías, capítulo 43, vamos ver agora o versículo 7, que diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então o Senhor criou esse povo, criou essa nação, formou essa nação para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, como uma manifestação da sua grandeza e da sua própria majestade. Olha aí no versículo 10, mais um outro propósito, né? Porque o Senhor criou esse povo. Diz assim o versículo 10 do profeta Isaías, capítulo 43. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então o Senhor criou Israel para serem as suas próprias testemunhas. Quando se pede uma evidência da existência de Deus, a nação de Israel é essa evidência concreta, prática, real da existência de Deus, pois esse povo não existiria se não fosse uma ação direta, divina na criação de Israel. Por isso o Senhor o chama de suas próprias testemunhas. Além disso, essa nação revela que Deus é o Deus vivo e verdadeiro, né? Ele diz aqui que eles vão dar testemunho do Senhor e demonstrar que antes dele nenhum Deus se formou e nenhum Deus depois dele houve. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E quando a gente olha aí o versículo 14, nós temos mais uma informação interessante. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. O profeta Isaías faz um contraste aqui com relação à Babilônia e às nações que existiam antes de Israel e que tiveram o seu lugar na história, mas elas passaram. E a nação de Israel continua e permanece, inclusive, até os dias de hoje. Porém, o Senhor criou esse povo para um propósito: revelar que Ele é o único Redentor. E aqui, Redentor é no aspecto de redimir, de resgatar, de comprar, né? De salvar dos pecados, de resgatar dos pecados, né? Através de uma ação direta de Deus em resgatar o homem caído. E assim, a nação de Israel acaba sendo uma amostra do que é a humanidade. Deixa eu ilustrar isso para você. Quando nós queremos saber se a água de uma lagoa é boa, é apropriada, o que nós fazemos? Examinamos toda a água da lagoa? Não. Nós pegamos um tubo de ensaio e tomamos uma amostra da água da lagoa. Levamos para o laboratório e analisamos. É isso que é Israel, é essa amostra do que é a humanidade. Então, o Senhor examinou Israel, né, e diz: aquilo que é Israel é a humanidade. Então, o Senhor se revela às nações através da sua graça e misericórdia para com a nação de Israel, do seu amor eterno para com a nação de Israel, que vai alcançar as demais nações, o amor estendido de Deus para todos os homens. Então, percebam que nós estamos lançando aqui a base, né, da profecia bíblica a partir da nação de Israel, desse povo que o Senhor tem trabalhado com Israel até os dias de hoje. Bem, quando nós pensamos nessa questão de Israel nos dias atuais, então nós podemos responder essas perguntas, né, que nós estamos falando aqui quando nós olhamos, então, por que Deus criou Israel? Deus criou Israel para revelar que Ele é o Redentor, para mostrar que eles são as suas testemunhas e também para mostrar que Ele é o Deus vivo e verdadeiro e os criou para a sua glória. Esse é o propósito de Deus ter criado essa nação, da qual nós encontramos todos os dias nos noticiários da TV. Israel, estatisticamente, representa 0,01% da humanidade, mas ainda assim está em evidência na geopolítica internacional. Portanto, o que nós vemos aqui é de fato algo que não dá para desconsiderar a nação de Israel, o povo judeu, nos nossos dias. Bem, quando nós pensamos nisso, nós vamos então agora falar um pouquinho
da dispersão de Israel, né, e da era da igreja. Não podemos desconsiderar essa questão. Por exemplo, a era da igreja, né, vai incluir judeus e gentios na fé do pai Abraão. Não é? E aí nós temos a inclusão dos gentios. É por isso que nós temos os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Capítulo 9 fala do passado de Israel, capítulo 10 fala do presente de Israel e o capítulo 11 fala do futuro de Israel. E nesse presente de Israel, nós temos a história paralela da igreja. Né? E o que é a igreja? A obra que o Senhor veio edificar. É por isso que lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Portanto, a igreja hoje é o templo espiritual do Messias, do Senhor Jesus. Nós vemos a igreja tendo ali o seu princípio em Atos capítulo 2, e depois nós temos o desenvolvimento teológico da igreja como corpo de Cristo, né, em Efésios capítulo 1. E, paralela à igreja, nós temos a dispersão de Israel pelo mundo. E o que nós vamos encontrar nesse período, né, da dispersão de Israel pelo mundo? Uma definição da raça humana. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para o livro do apóstolo Paulo, né, melhor dizendo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, onde nós encontramos o seguinte. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui o que nós encontramos é a divisão da raça humana. Bem, não é acepção da raça, pois Deus não faz acepção dos homens, né? O Senhor trata todos iguais, pois Ele criou macho e fêmea, a sua imagem o criou, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, quando nós pensamos em divisão da raça, é na perspectiva de Deus olhando de cima para baixo. Como é que Ele vê a humanidade? Bem, nós fazemos a divisão da raça humana. Por exemplo, nós dividimos a raça humana geograficamente, através dos continentes. Continente americano, América do Norte, Sul, né, e América Central. Nós também temos a divisão do continente europeu, asiático, africano, a Oceania. Mas também nós dividimos o mundo economicamente. Nós temos os países de primeiro mundo e os países emergentes. Também dividimos o mundo politicamente, né? Nós temos, né, os países capitalistas e os países socialistas. E Deus, quando Ele olha, o que Ele vê? Ele vê Israel, primeiro grupo. Ele vê os gentios, né, que são os gregos, aí representam os gentios, os não-judeus, as nações gentílicas, e a igreja, que forma o terceiro grupo. Então, o que é a igreja? Surge a pergunta. A igreja é a união de judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Redentor. Olhando para isso, então, nós vamos ver na história de Israel a diáspora judaica, que é chamada da dispersão do povo judeu. E essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí é o Monte do Templo. E lá não há mais o templo judaico, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, cumprimento da profecia de Jesus, que não ficaria ali pedra sobre pedra. E hoje o que nós temos lá é a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, né, apontando aí para a dispersão do povo judeu e a dominação dos gentios sobre a cidade de Jerusalém. Também precisamos destacar, né, que a Bíblia Sagrada é o único livro religioso que fala sobre o futuro. E é isso que nós vamos ver, o futuro da nação de Israel. Nenhum outro livro aborda a questão do futuro. O Corão, não há nada sobre o futuro. Os escritos de Buda também não. Confúcio, né, ou as religiões pseudo-cristãs, né, também não trazem nada sobre a profecia. Bem, mas o Senhor, então, Ele sim traz a profecia para nós. O Senhor revela o passado, como nós podemos olhar lá em Isaías capítulo 46, volta comigo lá para o profeta Isaías capítulo 46, onde nós lemos o seguinte nos versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Agora olha o versículo 11 do capítulo 45, que diz assim: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou,
perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. É sobre isso que nós vamos estar falando no nosso próximo estudo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro que traz a profecia. E sobre a nação de Israel, sobre a igreja e sobre as nações, nós veremos essas profecias no nosso próximo estudo.